Olá, senhoras e senhores, muita atenção porque agora começa uma edição extraordinária de vídeo nesse canal. Atendendo aí a solicitação e a sugestão do Gustavo Câmara, valeu demais, Gustavo, pela sua sugestão. Nós vamos resolver com você e com todo o Brasil a prova de matemática do curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prova que aconteceu agora em 2021 para o curso que vai se iniciar em 2022. São 5 questõezinhas bem mamão com açúcar, né? Cada vez as questões do CFO dos Bombeiros de Minas estão ficando mais fáceis, concorda? Pega as provas antigas para você ver. Aqui no canal tem provas antigas. Dá uma olhada nessa playlist aqui, ó. Nessa playlist você encontra provas mais antigas para ver que o nível era um pouquinho mais difícil. Bora para as questões? Vem comigo. Primeira questão de porcentagem e conversão de unidades medidas. O problema começa falando que a Isabela recebe no celular dela uma mensagem que fala sobre o consumo dela. Aí no dia 16 de agosto, que era uma segunda-feira, a Isabela recebeu a tal notificação no celular referente ao período de 9 a 15 de agosto de 2021. Então, nessa semana, de 9 a 15 de agosto, quanto que ela consumiu no celular dela? O seu tempo de uso, a mensagem dizia, né? O seu tempo de uso, Isabela, nessa semana diminuiu 20% em relação à semana passada. Então, tá vendo aqui, ó, a porcentagem está colocada em relação à semana passada. Então, a semana passada é o seu ponto de referência. A semana passada vai ser 100%. Nessa semana, o consumo diminuiu 20% em relação à semana passada, em relação a 100%, resultando em uma média de 2 horas de uso por dia. Nessa semana, ela consumiu o celular 2 horas por dia. Portanto, no período de 2 a 8 de agosto, ou seja, na semana anterior, na semana passada, o tempo total pelo qual a Isabela utilizou o celular foi de quantas horas e minutos? Tranquilinha essa questão, né? Então, primeiro, ela usou o celular 2 horas por dia. Quantas horas ela usou no total durante essa semana? De 9 a 15 de agosto, a gente tem 7 dias, né? Conta aí, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dá 7 dias. Então, multiplica os 7 dias que ela usou o celular pelas 2 horas por dia de média, né? Ela usou 2 horas por dia em média. Então, multiplica 7 vezes 2, 14 horas de uso, provavelmente, do celular nessa semana. Beleza? Esse tempo de 14 horas de uso corresponde a 80% do tempo que ela usou na semana anterior. Então, esse tempo é 20% menor do que na semana anterior, não é? O problema disso. Diminuiu o consumo 20% em relação à semana passada. Então, esse tempo é 20% menor que na semana anterior. Se na semana anterior era o nosso ponto de referência, a gente considerou como 100%, 100% menos 20%, que é o tanto que reduziu, dá 80%. Entende? Logo, essas 14 horas de uso correspondem a 80% em relação à semana anterior. Sendo assim, x horas de uso, que é o tempo da semana passada, vai corresponder a 100%. Você resolve essa questão como uma regra de 3, entendeu? O tempo que você descobriu, 14 horas, que é o tempo da semana atual, corresponde a 80%, x horas corresponde a 100%. Faz a regra de 3. Você vai ter 80 vezes x é igual a 14 vezes 100, o que dá 1.400. Pega o 80 que está multiplicando, passa para cá dividindo, né? Você vai ter 1.400 dividido por 80, simplifica esse zero com esse zero, vai sobrar 140 dividido por 8. 140 dividido por 8 dá 17,5 horas. Você não poderia ser aquela pessoa empolgada. 17,5, vou lá marcar 17 horas e 50 minutos. Não, não caia nessa pegadinha. As bancas sempre fazem a mesma pegadinha, sempre cai essa pegadinha e muita gente erra. 17,5 horas é a mesma coisa que 17 horas mais 0,5 horas. Concorda? 17 mais 0,5 não dá 17,5? Então, você tem 17 horas mais meia hora. Meia hora, isso aqui não é meio. Você não lê isso aqui como meio? 0,5 é meio, é metade. 5 dividido por 10, 5 décimos. 5 dividido por 10 é 1 sobre 2, é meio. Beleza? Então, você tem meia hora. Meia hora, você sabe que são 30 minutos. Então, a resposta da questão é 17 horas e 30 minutos. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Aqui na Central dos Números, ninguém fica com dúvidas. Se tiver pergunta, me escreve, deixa a dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Principalmente se tiver inscrito aqui no canal, né? Se você não quiser falar nada, deixa aquele ponto maroto, digita um ponto e manda o seu comentário com ponto para ajudar no engajamento. Falou? Bora para a questão número 12. Vem comigo.
A capacidade do tanque de um carro de bombeiro varia muito. Os modelos mais comuns vistos nas grandes cidades têm 4.000 a 5.000 litros, o que é suficiente para a maioria das ocorrências. Legal, né? Mas existem carros que podem levar mais de 20.000 litros. Em 2007, a cidade de Jacksonville, nos Estados Unidos, recebeu um caminhão especial para incêndios em aeroportos que carrega 22.800 litros de água. É muita água, né? O volume de água do caminhão dessa cidade poderia encher uma piscina em formato de paralelepípedo retângulo, cuja profundidade seria de 1 metro e o comprimento de 12 metros. Qual seria a largura dessa piscina em metros? Questão mamão com açúcar. De novo, conversão de unidade de medida e volume de sólidos geométricos. Primeiro passo, ele quer a resposta em metros. Então, converta 22.800 litros em metros cúbicos. 22.800 litros é o volume de água lá do caminhão da cidade de Jacksonville. Beleza? Então, converte esse número para metros cúbicos. Você sabe que, se você não sabe, você deveria saber para fazer a prova que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, grava isso para a vida. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, para passar de litros para metro cúbico, você tem que andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. Beleza? Se você tem que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico, para passar de litro para metro cúbico, você vai andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. Sendo assim, 22.800 litros anda com a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3 casas. Vai ser igual a 22,8 metros cúbicos, ok? O volume total da piscina tem que ser 22,8 metros cúbicos. Você tem a profundidade, que é a altura, e o comprimento, que é 12, né? Basta calcular a largura. Então, você tem o volume da piscina, profundidade vezes comprimento vezes a largura, profundidade do comprimento, 12 vezes a altura, 1 vezes a largura, que você não sabe, quer descobrir, x, isso vai ser igual a 22,8. 12 vezes 1 dá 12, pega o 12, está multiplicando, passa para cá dividindo, x vai ser 22,8 dividido por 12. Fazendo essa divisão, né? Você pode andar com essa vírgula uma casa para a esquerda e acrescentar um zero aqui, vai dar 228 dividido por 12. Fazendo essa divisão, você vai chegar em 1,9. Se você olhasse as opções de resposta, você já saberia, né? 24 dividido por 12 dá 2, certo? Então, a resposta estaria próximo de 2. O único número próximo de 2 é 1,9, não precisava nem fazer a divisão. Beleza? Então, 1,9 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas, perguntas? Aqui embaixo na descrição do vídeo você sempre encontra material para você estudar. Então, vai ter aqui embaixo o link de questão de sólidos geométricos, link de conversão de unidade de medida, de questões semelhantes para você treinar. E no fim do vídeo eu também sempre deixo para você material bacana com playlists que eu julgo ser importantes para você que está se preparando para um concurso assim. Combinado? Bora para a questão número 13. Vem comigo. Um foco de queimada começou a ser observado às 8 horas da manhã de certo dia. Exatamente no início dessa observação, 3 metros quadrados de área estavam queimados. Com o passar do tempo, percebeu-se que a área afetada pelo fogo crescia conforme a lei da função A igual a 1,2t mais 3, em que t era o tempo em horas decorridos após o início da observação. Então, guarda isso. T é o tempo em horas após o início da observação, ou seja, é o tempo que passou depois das 8 horas da manhã. Essa informação é muito importante para você não cair na pegadinha. E A era a área devastada em metros quadrados. Como havia área suficiente para que essa queimada se alastrasse e nenhuma medida de controle foi realizada, o fogo não foi contido até o final do dia. O horário Y desse dia, em horas em que a área devastada por esse incêndio atingiu 16 metros quadrados, é tal que... Então, qual vai ser o valor de Y? Bom, antes da gente começar, vou te lembrar aí do botão Valeu. O YouTube agora fornece a opção de você ajudar aquele canal que você gosta, de você contribuir com algum valor monetário, né? Se o canal te ajuda, se você quer retribuir o trabalho que é feito gratuitamente para você, né, que é pago só com propaganda, mas se você quiser retribuir, né, com algum valor monetário, aqui embaixo do vídeo tem o botão Valeu, você pode contribuir para a gente, a sua contribuição será aceita com muito gosto, saiba disso, viu? Vai ajudar bastante a gente. Claro, se quiser fazer um Pix também, nosso e-mail é o nosso Pix, centraldosnúmeros@gmail.com. Então, se você, por um acaso, sentir vontade, à vontade, quiser retribuir o nosso trabalho, fica aí a sugestão, qualquer doação será muito bem-vinda. Combinado? Vamos à questão. Então, ele deu
que a área queimada é 16 metros. Então, você tem a função, substitui 16 na sua função, né? A área vai ser 16. Então, você vai ter que 16 metros, a área queimada, devastada, é igual a 1,2 vezes o tempo, mais 3. Pega o 3, está positivo, passa para cá negativo. 16 menos 3 dá 13, então 13 é igual a 1,2t. Pega 1,2t que está multiplicando, passa para cá dividindo. Se você quer descobrir o valor de t, traz tudo que não tem t para o lado de cá, né? Você vai ficar com 13 dividido por 1,2. 13 dividido por 1,2 dá 10,83. Não corre e marca a resposta aqui entre 8 e 12, não. Por quê? Esse é o tempo após as 8 horas. Esse é o tempo que passou depois de 8 horas. Ele quer saber que horas era o horário desse dia. Então, o horário vai ser 8 horas da manhã mais esse tempo que passou, né? T é o tempo em horas após as 8 da manhã. O horário será 8 horas da manhã, mais 10 horas, né? 10,83, ou seja, 0,83 horas, não precisa calcular os minutos, né? Quase 11 horas. Então, daria aí 10 mais 8, 18, né? Entre 18 e 19 horas o horário, beleza? Então, a resposta da questão é um número que está entre 16 e 20. Y está entre 16 e 20, ou seja, vale aí 18, 19 horas, entre 18 e 19 horas, correto? Então, essa é a resposta dessa questão. Mais uma questão, essa questão de função, né? Bem tranquilinha também, concorda? Você concorda comigo que essa prova estava com um nível bem tranquilo, bem mamão com açúcar? Se não concordar, não tem problema, tá bom? Pode deixar o seu comentário aqui. Discorde você, professor. Você está errado. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão 14. Questão que merece o seu like. Essa talvez seja a questão mais difícil dessa prova e ainda assim é uma questão tranquila, questão de probabilidade, né? Muita gente tem dificuldade em questões de probabilidade. Em um dia de trabalho, um batalhão de bombeiros dispunha de 2 mulheres e 4 homens para os atendimentos ao público. Nesse dia, eles foram chamados para uma emergência e formaram uma equipe ao acaso de 3 pessoas entre as 6 disponíveis. Qual é a probabilidade que essa equipe seja formada por uma mulher e 2 homens? Bom, então ele quer a probabilidade. Se ele quer a probabilidade, você tem que calcular o número de eventos alvo em relação ao total de eventos. Então, vamos calcular primeiro o total possível de equipes. Se você tem 6 pessoas, tem que agrupar de 3 em 3. O total possível de equipes é a combinação das 6 pessoas de 3 em 3. Por que combinação e não arranjo? Porque a ordem das pessoas não importa, né? Se eu pegar lá a mulher, o homem e outro homem, isso vai ser igual a uma equipe formada por um homem, mulher e homem, entende? Então, quando a ordem não importa, você usa combinação e não arranjo. A combinação de n elementos organizados de p em p é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Aqui, o n é 6, o p é 3, então você vai ter 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 6 menos 3 fatorial, ok? 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que eu parei no 3 fatorial? Porque embaixo tem 3 fatorial também, né? Então, você vai ter 3 fatorial vezes 6 menos 3 dá 3 fatorial. Vai ter 3 fatorial vezes 3 fatorial. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Você vai poder simplificar esse 3 fatorial de cima com 3 fatorial de baixo. Agora, só fazer continha. Aqui você tem 3 vezes 2 dá 6, simplifica esse 6 com esse 6, sobra 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Então, as 6 pessoas agrupadas de 3 em 3 conseguem formar 20 equipes diferentes, ok? Mas ele não quer saber isso, ele quer saber a probabilidade de ter uma equipe com uma mulher e 2 homens. Agora, calcula o número de equipes com uma mulher e 2 homens, beleza? Equipes com uma mulher e 2 homens. Você vai combinar as 2 mulheres de uma em uma e, então você vai multiplicar, né? Porque você tem que ter 2 mulheres agrupadas de uma em uma e 4 homens agrupados de 2 em 2. Entende isso? Então, calcula a chance de ter uma mulher na equipe e a chance de ter 2 homens na equipe. Perfeito? Combinação de 2 organizados de 1 em 1 é 2 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 2 menos 1 fatorial, que dá 1 fatorial. E combinação de 4 de 2 em 2, 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial, que dá 2 fatorial. Certinho?
2 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 1 fatorial. 1 fatorial é 1, né? Então, você vai ter 2 fatorial dividido por 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, você vai ter aqui 2, beleza? 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Simplifica o 2 fatorial com 2 fatorial, vai sobrar 4 vezes 3 dividido por 2. 2 fatorial é 2 vezes 1, então vai dar 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, aqui restou 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12. Então, a sua probabilidade de ter equipes formadas por uma mulher e 2 homens é de 12 em um total de 20. Probabilidade não é o número de eventos-alvo dividido pelo total de eventos possíveis? Então, a sua probabilidade vai ser de 12 em 20. 12 dividido por 20, né? Você coloca um zero aqui, então coloca um zero aqui. 120 dividido por 20 vai dar 6, né? 0,6. 0,6 é a mesma coisa que 60%. 0,6 multiplica por 100. Multiplica o número decimal por 100 para obter a porcentagem, beleza? Então, 0,6, 60%, logo 60% é a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Perguntas? Concorda que essa era a questão mais difícil dessa prova? Eu achei. Entre as 5 questões, para mim essa foi a mais difícil. Bora para a última questão? Vem comigo. Questão de trigonometria, que sempre cai na prova do CFO dos Bombeiros de Minas. Luiz precisa estimar a altura de um edifício de faces retangulares situado em uma superfície plana. Para isso, ele se afasta 30 metros dessa construção e mede o ângulo formado entre a linha horizontal paralela ao solo do seu olho até o edifício e a linha inclinada entre seu olho e a extremidade superior desse prédio, conforme mostra a figura. Então, o Luiz está aqui, ele vai medir a distância daqui a aqui, sabe que essa distância mede 30 metros, e mede esse ângulo, né, que essa linha faz com a linha que chega até lá no topo do prédio. Ele nota que a altura do seu olho até o solo, da altura do olho até o solo, é igual a 170 centímetros, e o ângulo formado entre essas linhas é 30 graus, conforme representado na figura a seguir. Assinale a altura aproximada desse edifício medida por Luiz em metros. Considere raiz de 3 igual a 1,73. Então, quer saber a altura do prédio, te deu o ângulo, te deu um triângulo retângulo. Você vai usar os conceitos de trigonometria. Coincidência ou não, quarta-feira passada, né, na semana passada, a gente divulgou um vídeo do tipo shorts aqui no canal para você decorar a tabela do seno, cosseno e da tangente. Você chegou a ver? Se você é inscrito aqui no canal, você viu, né? Chegou lá na prova sorrindo porque viu o nosso vídeo. Então, se você não viu, veja aqui o nosso shorts. Tentando fazer shorts para vocês. Beleza? Mas achei bacana a coincidência, né? Então, chegou lá com a tabelinha do seno, cosseno, tangente decorada, acertou essa questão na manha, né? Então, ele quer saber a altura do prédio. Você sabe que a altura do chão até o olho dele tem 170 centímetros. Então, falta só você calcular essa altura aqui. Essa altura é um dos catetos desse triângulo retângulo, né? Você tem um triângulo retângulo aqui, ó, sendo que o cateto é esse, e essa aqui é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto, né? Se o seu ângulo de 30 graus está aqui, esse lado que você quer descobrir é o cateto que está oposto a ele, né? Esse é um cateto, é o cateto que está oposto. E o cateto que está adjacente, o cateto que está perto, é esse cateto aqui que mede 30 metros. Qual medida trigonométrica relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente? É a tangente, né? A relação entre catetos é dada pela tangente. Então, a tangente desse ângulo, a tangente de 30, é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Vamos chamar o cateto oposto de x e o cateto adjacente a gente sabe que é 30. Então, substitui aqui por x, aqui por 30. Tangente de 30, você decorou lá na tabelinha do seno, cosseno e tangente, que é raiz de 3 sobre 3, né? Raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30. Isso vai ser igual ao cateto oposto, essa altura aqui, essa parte da altura do prédio, x, dividido pelo cateto adjacente, que é essa medida, que vale 30 metros, ok? Só fazer continha, o raiz de 3 ele mandou considerar como 1,73, então troca aqui por 1,73, você vai ter 30 vezes 1,73, tudo dividido por 3. 30 vezes 1,73 dividido por 3 é igual a x, né? Peguei esse 30 que está dividindo, passei para cá multiplicando. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes qualquer número, eu ando com a vírgula uma casa para a direita. Vai dar 17,3 é igual a x. Não cai na pegadinha, vem aqui e marca 17. Por quê?
Você tem que lembrar que essa é essa medida aqui. Ainda falta a altura dele. O problema é saber a altura do edifício inteiro, né? A altura desse edifício. Então, tem que medir a altura do Luiz. Ele mede 1,70. 170 centímetros é a mesma coisa que 1,7 metros, né? A pessoa que mede 170 centímetros mede 1,70, 1,7 metros. Então, a altura do edifício é a altura do Luiz, 1,7, mais a altura do cateto oposto que a gente mediu, 17,3. 17,3 mais 1,7 dá 19 metros. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? É isso! Agora é só correr para o abraço, beleza? Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto e, claro, quem não se inscreveu na Central dos Números, se inscreve aí. Vou separar para você aqui links que eu considero bacanas para vocês. Se você quiser contribuir com o canal, clica no valeu, compartilha esse vídeo. Agora pode compartilhar nos grupos de estudo aí, né? Para dar uma força para a gente. Bons estudos e até a próxima!